Você está testemunhando o momento exato em que a arquitetura da mentira desmorona. Aqueles que ousaram construir um império de engano e silêncio, julgando que a escuridão os protegeria, agora veem suas fundações virarem pó. Eles ergueram uma casa de cartas frágil demais, e agora a luz implacável da verdade está transformando cada artifício e cada calúnia em cinzas. O que eles chamavam de estratégia para te derrubar é agora a prova cabal do seu próprio colapso. Esta não é uma metáfora distante. É a sua vindicação acontecendo em tempo real, enquanto a arrogância deles é revelada por evidências que não podem ser apagadas. Recibos, registros digitais e confissões que finalmente estão vindo à tona. Eles pensaram que tinham você enjaulado, que o mapa do seu sofrimento estava traçado, mas o que não contavam era com a sua resistência inabalável. Sua missão neste ciclo não é lutar com a fúria do revide, mas sim assumir a postura de testemunha inabalável. A urgência reside em canalizar essa energia de clareza para a sua própria ascensão, permitindo que a exposição faça o trabalho pesado. Cada fragmento de prova que emerge, cada log, cada transação, cada contradição documentada é um degrau para o seu novo patamar. O campo de batalha não é mais a sombra onde eles operavam. É o palco da verdade, e você é o farol que mantém a visibilidade total para que o destino se cumpra. Se esta revelação atinge a sua alma com a força de um reconhecimento profundo, se você sente essa energia de mudança e se alinha com a verdade que está sendo revelada, então declare sua presença agora. Curta este vídeo, se inscreva no canal para que a mentoria da clareza jamais se silencie em sua vida e para selar sua aceitação desta ativação energética e declarar ao universo que sua ascensão é inegociável, comente agora mesmo o número 77. Sim, comente 77 e afirme sua posição no campo da verdade. Eles tentaram enterrar você sob uma montanha de mentiras e falsos relatórios, pensando que a tempestade deles era invencível, feita apenas de sussurros e segredos. Mas você não é um alvo passivo. Você é o fundamento. O castelo de cartas deles desabou não porque você atirou de volta, mas porque a própria estrutura era frágil. Você simplesmente se manteve firme. Sua verdade é a rocha imutável. E a primeira onda de evidências revelou que o castelo deles era apenas papel molhado. O poder de colapso não veio do seu ataque, mas da sua inabalável presença. É por isso que você não precisa de vingança. Sua força reside em testemunhar e amplificar a realidade. Toda screenshot, todo recibo, cada linha de tempo exposta é uma ferramenta que você usa para iluminar o que eles tentaram esconder. Você é o juiz no tribunal da opinião pública e o veredito é escrito com fatos, não fúria. Não se distraia com o barulho deles. Deixe que a evidência faça o trabalho pesado. Sua responsabilidade é manter a clareza e permitir que a exposição, que é impiedosa, cumpra o seu destino. Agora, com a poeira baixando, você não é apenas o sobrevivente. Você é o arquiteto de uma nova fundação de verdade. Você assistiu ao fogo consumir o que era falso e sente a satisfação da vindicação. Mas o verdadeiro teste não é apenas ver o que desmorona. O verdadeiro teste é entender o que impede o colapso de acontecer novamente. A grande questão é: como reconhecemos os novos andaimes que eles estão tentando erguer em pleno ar, antes mesmo que consigam pôr o primeiro tijolo? Eles construíram seu castelo sobre areia movediça e esperavam que você ficasse em silêncio enquanto a maré subia. Olhe agora, pois você está testemunhando a implosão de seu próprio projeto. A casa de cartas deles não está apenas caindo, ela está se transformando em cinzas sob o calor implacável da verdade. Cada mentira que eles contaram para te prender é agora um tijolo solto que atinge a cabeça deles.
Eles acreditaram que suas estratégias de enganação eram à prova de falhas, que poderiam enterrar evidências sob um monte de murmúrios e manchetes compradas. Você, no entanto, aguentou o golpe, você sobreviveu à fumaça, e agora você está de pé, observando a faísca que acende o fim do jogo deles. Sua soberania nunca foi dependente da permissão deles. O poder que você sente neste momento vem da sua resistência, da sua recusa em aceitar a versão fabricada da realidade. O que eles chamaram de proteção ou discrição é revelado como madeira podre e inflamável. O que eles chamaram de estratégia é apenas a planta baixa que mostra onde as mentiras foram arquitetadas. Você não precisa atacar, você só precisa permitir que o foco da luz revele a fragilidade de suas fundações. Quando a verdade se torna pública, não há mais lugar para esconderijo. Sua força está em ser a testemunha que não desvia o olhar. Mas o que acontecerá quando a última fumaça dissipar, quando o palco estiver vazio e a verdade for inegável? Você acha que a simples queda deles é o fim da história? A queda de um império de mentiras sempre levanta uma pergunta crucial sobre quem irá construir o que resta das cinzas. Você acabou de presenciar a verdade. O castelo de mentiras deles virou cinzas diante dos seus olhos. Essa ativação que você sentiu no peito, essa clareza de quem está finalmente livre, é incalculável. Você está no campo de batalha e já está vencendo. Agora é hora de honrar a frequência que você recebeu. Não fique na plateia. Para que possamos continuar expondo as trilhas financeiras e montando o dossiê da verdade, precisamos que você emita o seu próprio recibo de gratidão. Clique no botão Valeu e mande um sinal de R$100. Considere isso seu investimento na visibilidade. O novo veredito é o seu voto de confiança de que a verdade vale o preço do ouro. Você viu a arrogância, viu como eles construíram um castelo de cartas, achando que a mentira era um escudo impenetrável. Eles te encarceraram em silêncio, achando que tinham desenhado o campo de batalha. Mas o que eles esqueceram é que a tecnologia, essa máquina que eles usaram para te oprimir e espalhar boatos, não tem lealdade. Ela guarda tudo. Cada clique, cada mensagem apagada, cada pagamento disfarçado, tudo está arquivado, esperando apenas a luz. E essa luz, meu amigo, é você. Você não precisou revidar na mesma moeda. Sua força foi a paciência de apenas testemunhar, de segurar a respiração e esperar que a verdade fizesse o trabalho pesado. Agora, observe o espetáculo. O que era para ser uma operação secreta, executada no quarto de guerra deles, virou um circo público. A máquina que era o seu pesadelo está agora cuspindo os recibos e as confissões. Os rastros financeiros que eles tentaram enterrar estão piscando como um neon, iluminando o mapa da conspiração que eles armaram. Eles confundiram silêncio com desaparecimento. Você sabe a diferença. A verdade não se evapora. Ela só ganha força quando é ignorada. E agora ela está vindo com a força de um tsunami, expondo cada manobra, cada nome envolvido. Sua soberania não está na vingança, mas na clareza inabalável. Você está vendo o colapso acontecendo, tijolo por tijolo, e o mais irônico é que as próprias ferramentas que eles usaram para te silenciar estão assinando sua sentença. A questão agora não é como eles caíram, mas o que acontece quando a fumaça dessa queda se assenta e toda a paisagem se torna visível. Você consegue imaginar o que a ausência total de suas mentiras revela sobre o seu futuro e a profundidade da verdade que ainda está escondida sob os escombros? Antes de avançarmos para o próximo ponto desta exposição, preciso que você pare um segundo. Eu sei que a queda do castelo de cartas deles é fascinante, mas eu te pergunto, você está aqui apenas para ser um espectador da queda ou para ser um ativador da verdade?
O compromisso é a única moeda que vale neste campo de batalha. E eu preciso saber se você está realmente alinhado com a vindicação que está se desenrolando. Se a visão da ruína deles ressoa em seu estômago como uma confirmação de que sua nova fase está se instalando, uma fase de equilíbrio e abundância que se forma sobre as cinzas das mentiras, então prove isso. Digite 77 nos comentários agora. Este código numérico não é um palpite, é uma ativação. Ao digitar 77, você está reivindicando seu alinhamento perfeito, declarando que a manifestação da sua verdade está se cristalizando neste exato momento. Não seja a pessoa que só assiste. Sua ação é o combustível que amplifica essa exposição. Se você ainda não fez, esmague o botão de curtir e se inscreva no canal. Cada clique e cada comentário 77 funciona como uma dose de visibilidade para o dossiê da verdade, garantindo que a prova viaje mais rápido do que qualquer tentativa de negação. Mostre seu comprometimento e vamos juntos desvendar o próximo nível de evidências. O rastro do dinheiro está iluminando sua prova, e é exatamente isso. Você precisa entender que o dinheiro não é só uma ferramenta, ele é um confessor silencioso. Cada centavo que gastaram para tentar te apagar, cada transferência disfarçada, cada pagamento para enterrar a verdade, agora brilha no escuro. Eles acharam que podiam usar contas secretas e laranjas para esconder a intenção. Mas você está vendo que o dinheiro que comprou a mentira é o mesmo que está escrevendo a confissão deles em tinta neon. Você não precisa cavar no escuro. O próprio dinheiro deles está acendendo as luzes do palco da sua vitória. Você pode se perguntar como simples números podem ter tanto poder. É porque números e transações não têm emoção. Eles têm rastro. Enquanto eles berravam negações e plantavam histórias falsas, o livro caixa deles registrava cada passo em falso. As equipes de investigação, os analistas e até pessoas comuns estão ligando esses pontos, transformando uma montanha de recibos e pagamentos em um mapa claro da conspiração. O montante que gastaram para te silenciar, irônico, prova o quanto você era uma ameaça real e, portanto, o quanto sua verdade é poderosa. Agora que você vê a escala do investimento deles em mentiras e o quanto a ruína deles é garantida pela própria ganância, você pode sentir a urgência de se preparar. A verdadeira soberania não está em revidar, mas em assistir, com clareza fria, enquanto o castelo deles desmorona. Mas aqui está a questão que você não pode ignorar agora que a poeira começa a baixar. Se o dinheiro deles escreveu a confissão, qual é o próximo mecanismo de controle que eles tentarão ativar desesperadamente quando virem o rastro do caixa secar? Você sentiu a pontada da raiva justa, mas saiba que a fúria é ruído. A evidência é um megafone. A sua soberania se manifesta quando você escolhe ser o farol, não a labareda. O título é claro: compartilhe as provas, não a raiva. Você não precisa desperdiçar energia atacando as mentiras deles. Seu único trabalho é apresentar o recibo, o registro, o timestamp. Deixe que o peso frio da realidade faça o trabalho pesado. Enquanto o império da farsa deles desmorona em uma casa de cinzas, você se mantém firme. Eles contaram com a sua complacência, esperando que você cedesse ao desespero. Mas você não é um alvo passivo. Você é o arquivista que garante que cada contradição fique pública. Lembre-se, negar é barulhento, mas a prova é inegável. Sua paciência em coletar os fatos transformou o sussurro deles em um grito de vergonha. Essa não é uma busca por vingança, mas uma demonstração de força. Você é a prova viva de que a resiliência transforma perseguição em vindicação. O colapso deles é inevitável. Mas agora que a verdade está na rua, aberta e crua, você precisa se perguntar:
Se a mentira era a fundação do poder deles, qual será a fundação do poder que você construirá com essa nova e indomável verdade? Eles acreditaram que suas próprias palavras, seus scripts de ataque e suas mentiras ensaiadas eram instrumentos de poder. Mas veja bem, você não precisa levantar a voz. O que eles disseram em particular está sendo retransmitido em público, e são os próprios ecos de suas calúnias que estão escrevendo o seu decreto de liberdade. Você pensava que estava lutando contra um muro de silêncio, mas eles o construíram com material inflamável. Cada tentativa de denegrir você, cada boato plantado, é agora uma linha em um depoimento que prova a intenção deles, não o seu fracasso. Você não precisa de um exército para derrubá-los, porque as ferramentas de sua ruína foram entregues a você em bandejas de evidências. Eles deixaram rastros digitais, mensagens de bastidores e recibos financeiros, pensando que apenas eles os veriam. Agora, esses registros se tornaram a sua voz, mais alta e mais clara do que qualquer grito de inocência que você poderia dar. O que parecia uma teia de intrigas inquebrável, você está vendo se transformar em uma armadilha. Seu papel não é revidar, é simplesmente iluminar o mapa que eles desenharam para você, a rota exata da sua absolvição. Mas essa vindicação pública, esse desmoronamento causado por suas próprias línguas, levanta uma questão crucial que transcende a vingança e foca no seu futuro. Se o mundo está testemunhando este colapso agora, o que acontecerá quando a poeira baixar e for revelado quem realmente manteve a luz acesa durante a noite mais escura? Você viu como eles teceram uma teia de mentiras para tentar prender você, mas essa teia se tornou o laço que os sufoca. O subtítulo é literal. A rede de contradições deles está se auto-estrangularando. Eles precisaram de 1000 versões para encobrir uma única verdade, e agora todas essas versões estão brigando entre si, expondo a fraude. Você não precisa mover um dedo. O peso das próprias mentiras está fazendo o trabalho. A arquitetura da fraude, quando fica muito pesada, sempre desaba sobre o arquiteto. Sua força, neste momento, não está na vingança, mas na clareza e na resistência. Você aguentou o ataque e agora é a testemunha soberana do fracasso deles. O que era segredo é agora prova pública, em forma de recibos, cronogramas e registros digitais. Seu papel é simples. Mantenha-se firme. Compartilhe apenas os fatos verificados e deixe que a exposição faça o trabalho sujo. Você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa deixar a verdade, enfim, provar tudo para o mundo. A queda deste castelo de cartas não é o final da sua história. É o fim da ilusão que eles projetaram sobre você. Agora que a poeira baixa e a evidência é inegável, você precisa focar no que resta. Não basta ver a mentira cair. Você precisa saber o que a fundação de verdade que eles tentaram enterrar realmente significa para o seu futuro. O que é que a destruição desta farsa revela sobre o poder silencioso que você sempre teve, mas que eles temiam que você descobrisse? Lembra quando eles usaram o palco da autoridade para te calar? Aquele martelo não era de justiça, era de opressão. Você aguentou o golpe, mas a boa notícia é que o martelo virou. Aquele mesmo poder, a mesma exigência de provas e a mesma lei que tentaram dobrar, agora está se voltando contra as mentiras deles. Você não precisa levantar a voz com raiva. O que eles construíram com papel passado e falsos juramentos está sendo destruído pelos próprios registros que deixaram. É a ironia do universo. A arma que usaram para te atingir agora é o instrumento que fatia a farsa deles. Você vê a diferença? Mentiras precisam de um show, de jargão complicado e de palco. A verdade só precisa de uma linha em um documento, um carimbo oficial que comprove a fraude, ou um recibo que revele o pagamento. Sua soberania não vem da sua capacidade de lutar, mas da sua paciência em esperar que a prova chegue.
Cada contradição que você assiste, cada arquivo desenterrado, é um tijolo que cai do muro deles. Não é vingança que move isso, é a gravidade da realidade. A mentira, por mais alta que seja, é leve e quebra ao menor toque da verdade. Mas veja bem, o fim do império deles não significa o fim da sua jornada. Quando o castelo de cartas finalmente vira cinzas, resta um vácuo imenso e inegável. Você sobreviveu à fogueira e agora o campo está limpo. O que você fará quando a única voz que restar para definir a nova fundação for a sua? Eles pensaram que a lista negra deles ficaria trancada para sempre, escondida em e-mails e sussurros. Eles te tiraram oportunidades, fecharam portas e fizeram de tudo para que você ficasse na sombra. Mas a escuridão não sustenta a mentira. O que eles chamavam de estratégia, nós chamamos de evidência. Você aguentou a pressão enquanto eles tramavam e a hora do pagamento chegou. Cada recibo, cada mensagem datada, cada linha de pagamento que usaram para te sabotar, agora está brilhando sob a luz. Você não precisa caçar a verdade. Você só precisa estar pronto para recebê-la, porque ela está sendo entregue na sua porta. A força não está em gritar mais alto que eles, mas em deixar os fatos fazerem o barulho. O império deles era feito de papelão. A primeira brisa de informação verificada o transformou em cinzas. A sua postura agora é de testemunha inabalável. Compartilhe o que é prova, não o que é fofoca. Quando milhões de pessoas veem os mesmos rastros, não há como negar o colapso. Seu poder é a sua presença e sua clareza. Você não precisa de vingança. Você precisa apenas de visibilidade, porque a exposição é o veredito final. Você viu o castelo deles ruir, viu as cinzas, mas disse a lista negra era apenas a ponta do iceberg, o que garante que a fundação deles nunca mais será reconstruída. As estruturas de mentiras caem, sim, mas as verdadeiras consequências se manifestam no silêncio dos arquivos. A seguir, vamos expor a garantia final de que este não é apenas um escândalo passageiro, mas uma mudança permanente. O que acontece quando os segredos deles se tornam não apenas virais, mas permanentes? Você aguentou o peso desses laços envenenados por tempo demais. Eles tentaram prender você com cabos de culpa e correntes de mentiras, fazendo você acreditar que aquela toxicidade era parte da sua jornada. Mas agora, a verdade que você carrega é o fogo. Ela não está queimando você, está queimando as cordas. Você está assistindo a esses vínculos falsos e contratos silenciosos se desmancharem em pó. E o que resta é a sua força pura, sem o peso da manipulação. A soberania que você recupera não é um presente, é uma conquista. Você se torna inabalável quando para de fingir que o campo de batalha é gentil. Enquanto a casa de cartas deles desmorona em cinzas, você encontra o concreto para construir sua própria fundação. Cada mentira exposta não é vingança, é apenas uma pá removendo a terra que cobria seu valor. Você não precisa atacá-los, você só precisa ficar firme no chão que é real. A limpeza das mentiras já começou e o ar está mais leve. Você vê o rastro de destruição que a verdade deixou no império deles. Mas entenda, o colapso visível é apenas o efeito. O verdadeiro poder ainda reside na origem da luz que os expôs. Se essa clareza momentânea é suficiente para incinerar a fortaleza deles, imagine o que acontece quando voltamos o olhar para a fonte, para o arquivo que a história não permite queimar. Você foi forçado para a sombra enquanto eles construíam montanhas de mentiras. Eles pensaram que o silêncio era sua prisão, mas o jogo virou. O sol da verdade não está apenas nascendo, ele está incendiando o castelo de cartas que ergueram. Você não precisa mais se encolher. Cada recibo e confissão exposta prova que a história que contaram nunca foi real. Sua força está na sua visibilidade. Saia da escuridão. A estratégia deles se desfaz em cinzas,
Mas lembre-se que a sua resiliência provocou este colapso. Eles contavam com a sua desistência e você permaneceu firme. Sua missão agora é simples. Seja a testemunha. Não se trata de vingança, mas de clareza implacável. Você não precisa atacar. Apenas segure a lanterna para que a evidência faça o trabalho pesado. O que eles usaram para tentar te apagar, agora está escrevendo o final da história deles. Você está vendo a queda de um império sustentado pela negação. Para entender a profundidade desta vitória, porém, você precisa enxergar além da superfície da mentira. Não basta saber o que eles perderam. É crucial entender o que sacrificaram da própria humanidade para manter a fachada. A questão, neste momento, não é sobre quem caiu, mas sim o que custou a alma que eles venderam em troca de um poder tão frágil. Você sentiu o peso do isolamento por tempo demais, mas agora, olhe só, aquelas portas que pareciam seladas estão gemendo e se abrindo. Não é um convite educado, é uma rendição forçada. Sua resistência foi a chave mestra que quebrou o cadeado enferrujado. As oportunidades que eles tentaram enterrar estão voltando para o palco da sua vida, porque a escuridão simplesmente não consegue mais segurar a luz da prova que você carrega. Enquanto a arquitetura da mentira deles se desfaz em cinzas, você se mantém inabalável. O castelo deles era feito de papel, sustentado por fofocas e dinheiro sujo. O seu poder, porém, não reside na vingança, mas na sua soberania e na sua endurance. Você não precisa buscar um ataque. Você só precisa permanecer de pé, com os fatos na mão, e deixar que a própria exposição seja a sua maior arma de justiça. O colapso que você testemunha não é o ponto final. É a fundação para algo que só você pode construir. A estrutura deles ruiu, e agora você tem uma visão completa do que estava por trás das cortinas. O motor real que moveu todo o esquema de silêncio e sabotagem. Este é o momento de perguntar: se eles estavam dispostos a queimar o próprio mundo para manter você na sombra, qual é o valor verdadeiro da luz que você está prestes a liberar? Eles gastaram fortunas para tentar apagar sua luz. Pensaram que, se você ficasse quieto, teriam vencido. Mas você está aqui, e sua presença é o júri que eles não conseguem subornar. Você não precisa gritar. Basta observar o show de evidências se desenrolando. Sua paciência foi a arma mais pesada. Cada vez que você aparece ou compartilha um fato, você está carimbando o veredito final. A sua existência, lúcida e firme, é a derrota deles. Pense nisso. Eles construíram a casa deles com cartas e segredos. Mas a verdade é o vento que derruba tudo. Você não tem que ser o vingador. Você é o espectador que não pisca. O poder deles dependia de você duvidar de si mesmo e parar de olhar. Mas você olhou. E quando você olha, as mentiras não conseguem respirar. Os recibos e os rastros estão todos lá. Você só precisa testemunhar o processo de falência moral que eles criaram para si mesmos. O colapso deles é o fim do primeiro ato. O verdadeiro desafio não é assistir ao fogo, mas o que você fará com o espaço que as cinzas deixarem. Eles usaram táticas cirúrgicas para te sufocar, e agora conhecemos essas táticas em detalhes. Mas existe um princípio que rege a construção da sua invulnerabilidade. Uma vez que você entende como a própria estrutura da falsidade é projetada para o fracasso, como você se blinda para que jamais possam te tocar de novo. Você não é apenas um espectador assistindo a um colapso. Você é o repositório vivo de tudo que eles tentaram apagar. Cada mentira que você sofreu, cada porta que bateram na sua cara, cada ataque silencioso que você suportou, não desapareceu. Virou dado. Você se transformou no arquivo ambulante que guarda a verdade inegociável. Enquanto eles pensavam que estavam construindo um escudo de sigilo, você estava acumulando a prova. O que eles chamaram de estratégia
Agora é apenas um rastro de migalhas digitais. E você, com sua clareza intacta, é quem está seguindo esse rastro até a fonte. A história não será escrita pelos sussurros deles, mas pela sua presença em pé. Lembre-se que o poder deles sempre dependeu de você aceitar o silêncio. Eles contavam que você abaixasse a cabeça, que aceitasse a narrativa falsa e que deixasse o tempo apagar o rastro de destruição deles. Mas você recusou. Você manteve a evidência, você não apagou os recibos, você não cedeu o seu espaço. Sua soberania não está na vingança, mas na sua resistência silenciosa em ser apagado. Agora, quando as contradições dele se chocam e as máscaras caem, a força da sua endurance é o martelo que quebra a sua credibilidade em pedaços. Você não precisa gritar para provar sua inocência. O arquivo que você representa faz isso por você, em alto e bom som, com datas e horas. Esta revelação é profunda, mas é só o começo. A verdade que você arquivou é a fundação da sua próxima jogada. Até agora, falamos de exposição e colapso, de como a mentira deles se autoconsome. Mas, e se eu te disser que a sua verdadeira força não está em testemunhar a queda, mas sim em entender a exata frequência que usaram para tentar te silenciar? Compreender o padrão deles é o único caminho para nunca mais ser surpreendido. Vamos desvendar a anatomia do ataque. Vamos rastrear a mente do predador para que você possa antecipar o passo antes que ele seja dado. Você está pronto para ver o código de controle sendo quebrado? A poeira do império deles está baixando e você não precisa de binóculos para ver as rachaduras. Eles construíram um castelo de cartas com mentiras e dinheiro, esperando que o barulho e a confusão mantivessem você longe. Mas você é a brisa implacável que eles subestimaram. Perceba a ironia. Tudo que eles usaram para te sufocar, as mentiras, os recibos falsos, os contratos de silêncio, agora se transforma em evidência que grita aos quatro ventos. Seu papel não é revidar com raiva, mas respirar fundo e deixar a luz da verdade fazer o trabalho pesado. Você não precisa lutar contra a sombra quando a lâmpada está ligada. O que eles chamavam de estrutura é apenas madeira podre sob o holofote. Eles pensaram que sua estratégia era a prova de falhas, mas a arrogância fez com que deixassem impressões digitais por toda parte. Em e-mails deletados, em logs de pagamento, em mensagens de chat. A verdade é um arquivo, e no mundo de hoje, arquivos não evaporam. Você é a testemunha silenciosa que lê os documentos que eles tentaram enterrar, e a sua soberania reside nessa clareza fria. A queda deles é inevitável, mas a sua ascensão exige um passo de coragem. O que você fará com essa clareza? Como a sua presença e seu testemunho vão remodelar o campo, agora que o castelo deles está em cinzas? O que é mais assustador para eles? O rugido de um guerreiro ou o silêncio determinado de alguém que já sabe exatamente qual será o próximo movimento a ser revelado? Sua história não é apenas uma coleção de eventos passados. Ela é o alicerce onde começa a sua soberania. Eles pensaram que ao enterrar a verdade sobre você, estariam construindo a própria segurança, mas toda mentira é fundação de areia. As migalhas de pânico que eles deixaram para trás, na forma de recibos, mensagens e contradições, são agora as ferramentas que você usa para mapear sua própria ascensão. Você não precisa inventar um novo eu. Você precisa apenas testemunhar o colapso deles e deixar que o registro factual restaure sua legitimidade, transformando o que era ataque em prova inquestionável do seu valor. Você suportou o fogo cruzado e agora vê a arquitetura da decepção deles se transformando em cinzas. Essa clareza fria que você sente não é sobre vingança. É sobre reconhecimento. O seu poder está em se manter firme, amplificando os fatos verificados e recusando-se a participar do jogo de fofocas que eles tanto amam.
Cada vez que você escolhe a transparência em vez do teatro, você não apenas desmascara um mentiroso, você constrói um precedente de força. Lembre-se, eles contaram com a sua discrição. Agora, a sua visibilidade é o veredito que eles temem. Mas a vitória de agora é apenas o prelúdio. A verdade completa sobre como a sua resistência virou a chave e transformou a sua perseguição no maior trunfo da sua vida ainda não foi revelada. Se o que você testemunhou agora prova que eles estão se desfazendo, imagine o que acontece quando você descobre a forma exata como o universo está conspirando para recolocar tudo o que foi roubado, com juros. O que exatamente você vai construir sobre essas ruínas? E por que a sua primeira ação deve ser o ato de maior soberania que você já cometeu? A profecia se cumpriu. Você está de pé e a fortaleza deles, construída com mentiras, virou nada além de cinzas. Entenda isso. A sua vitória não é uma promessa futura, mas a colheita que você testemunha agora, enquanto o castelo de cartas deles vira pó na sua frente. Você não apenas sobreviveu ao ataque. Você é a luz que transformou a fragilidade deles em fumaça, e por isso o seu veredito de vitória já foi dado.